boa noite. Boa noite, pessoal. Uma ótima noite aí pro pessoal. Estamos fazendo uma live aqui. Essa live aqui para falar sobre o assunto, né? Porque que a sua mente, ela nunca para, né? Porque ela nunca descansa, né? Então, por que a sua mente nunca descansa? Nós vamos estar falando sobre isso nessa live hoje, né? Como que a hipnoterapia pode ajudar a libertar uma mente acelerada, pensamentos acelerados. Eu vou estar explicando isso mais nessa live aí. O pessoal vai entrando devagarzinho, vai chegando. E eu vou estar falando sobre a nossa mente, o dia a dia, o que nos acelera a mente, o que faz uma pessoa não conseguir dormir de tanta informação na cabeça dela. O que faz uma pessoa não conseguir nem se focar no dia a dia de tanta informação na cabeça daquela pessoa. Então, é porque a mente ela não para e ela persiste em ficar de um modo acelerado. Vamos estar falando aí, o pessoal vai chegando devagarzinho. Na live a gente vai falando sobre o assunto. A gente vai começando então, o pessoal vai chegando. Então, a mente ela é acelerada pelo seguinte sentido. Muitas situações no dia a dia, né? Que as pessoas vão passando, vão vivendo. Então, assim, a mente acelerada, ela está associada a vários fatores, né? Os principais fatores, eles começam lá na infância. Só que tem muita gente que traz fatores da adolescência ou traz fatores da fase adulta. Independente da onde vem o impacto emocional. Uma mente acelerada é um acúmulo de responsabilidades. Depois da fase da adolescência vem a fase adulta, aí vem as responsabilidades. Talvez as responsabilidades elas sejam muito grandes e aí a pessoa acha que não vai dar conta, acha que não consegue. E aí aquilo começa a trazer para ela, né, dificuldades, situações. E ela vai somatizando medos, inseguranças, preocupação, incomodação. E isso não é só na fase adulta. Isso vem de lá de criança. Então a interpretação de uma criança quando ela ouve o pai e a mãe brigar, qual que é? A gente só vai ver na fase adulta. E na maioria dos casos que eu atendo, quando tem briga de pai e mãe, discussão, briga física, por situações associadas a N fatores, dinheiro, bebida alcoólica, falta de amor e carinho, aí acontece que aquela criança interpreta medos, ela interpreta insegurança. Muitas pessoas, elas falam, tem um vídeo meu que fala sobre um parquinho, né? Eu comento no podcast sobre um parquinho. Tu vai num parquinho e você vê, né? Os pais, aí muito dizem, mas as crianças são Nutella. Não é que são Nutella, é que o pai e a mãe, eles não estão dando a atenção necessária para os filhos. Eles não estão direcionando o tempo necessário que o filho e a filha precisam. E em tempos passados, tinha muitas situações de não ter tempo e não dar tempo para os filhos. Era fazer filho para trabalhar na roça, era fazer filho para produzir no campo, para ajudar na lavoura. Então não tinha amor, não tinha carinho. Até hoje, centenas de pessoas que eu atendo, eu acredito assim, analisando por alto, 2 ou 3 tiveram uma infância diferente, com amor, com carinho, onde o pai e a mãe diziam te amo, davam um abraço. Então são poucas as pessoas, né, que conseguem trazer isso para a família. Então tá na hora da gente quebrar isso, quebrar esse paradigma, né?
Uma mente acelerada, ela é uma somatória de sentimentos e emoções, de medo, de preocupação, de estresse. Um bebê, ele já pode nascer com ansiedade, sabia? Depende do grau que a mãe está. Já vem a ansiedade, ela já vem com situações emocionais. Uma mente acelerada, imagine você entregar um celular para uma criança. Você, em vez de dar o tempo que você tem para o seu filho, você dá o celular, você dá a tela. O professor Augusto Cury, ele fala muito disso. Quando a gente dá a tela para o nosso filho, a gente está dando, injetando a mesma coisa que uma dependência química de alguém que usa essa dependência química. O impacto no cérebro é tão grande, que a criança começa a ter, como todo mundo fala, TDAH. Ela pode vir da onde? Pode vir das telas, pode vir da genética, ela pode vir de fatores psicológicos intensos. Então são diagnósticos que têm alto impacto e dano cerebral na mente da pessoa. Então assim, as telas para as crianças tem que limitar ao máximo. O professor Augusto Cury que fala isso, um grande psiquiatra, psicólogo, terapeuta, ele fala isso. Então ele traz isso como conhecimento, né? Então é importante as crianças usarem menos tela possível, brincar. Pode ver, a nossa geração, a geração mais que não usou tela, não tinha celular, ela pode ser uma geração que tem medo, tem insegurança, ela pode trazer várias situações emocionais, mas ela tem uma capacidade intelectual muito mais cognitiva, aberta para muitas coisas. Não estou dizendo que a juventude de hoje não tem, mas a tela, tu tá tão focado ali assim, ó. Quando tu vê, passou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, a tua mente está acelerando e você não está percebendo. Esse é um processo de aceleramento também. E a gente vê, passou uma hora, nossa, já passou uma hora, eu não fiz nada, eu estou só aqui nessa tela. E aí a gente acaba ficando preso no celular, nas telas do celular. E a mente acelerada, ela começa não só no celular, ela começa na infância, como eu estava dizendo. Nas brigas e discussões de pai e mãe. Muitos foram criados por avós, também tem essa situação de brigas e discussões. Uma mente acelerada, ela traz não só preocupação, o que ela vai ser quando ela crescer, estando numa família com brigas e discussões. Por exemplo, ontem eu atendi uma moça com a mente acelerada, ela tá com a mente assim, turbilhão. Ela lembra, eu não consigo desligar, meu trabalho só me cobram, eles me estressam, eles querem resultado, eles querem que eu bata meta, eles querem que eu faça isso. Aí nós vamos voltar lá no passado. O que acontece no passado? Meu pai e minha mãe, eles brigam, eles discutem. A minha mãe descobre traição do meu pai. A minha mãe, ela só cobra de mim para fazer os afazeres da casa. Aquilo me sobrecarrega, aquilo me deixa mal, aquilo me faz mal. Então a mãe dela foi criada de uma forma que o que acontece? Toda mulher tem que servir o homem. Então a mãe criou a filha da mesma forma. Uma mulher de 50 anos veio com aquela criação que ela tem que servir o homem. Por quê? Porque a mãe aprendeu assim. Se a mãe dela aprendeu assim, a avó, a bisavó, a tataravó, todas as gerações anteriores vieram com essa carga, né? E essa responsabilidade aí. Com aquela crença, eu tenho que servir o homem. Então, não só o homem, mas a casa como mulher, eu tenho que servir, cuidar, fazer de tudo. E nós sabemos muito bem que hoje, nesse mundo que a gente vive, a mulher também tem a independência nela, a mulher também tem que buscar essa independência. Então ela tem que ir atrás da liberdade dela. Então o turbilhão de informação foi somando na mente dela quando criança, as mágoas, as tristezas,
são sentimentos que vão guardando e vai acelerando a nossa mente. Porque a nossa mente, ela chega num ponto, ela não consegue mais processar. É muita informação emocional. É muita situação. É situações de medo que a pessoa não consegue entender. Essa moça mesmo de ontem, meu Deus, a minha mente acelera, 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 me dá pânico, me dá medo, eu não sei para que lado eu vou, não sei o que fazer. Porque é o modo de defesa do cérebro, ele já chegou no ponto de limite. O corpo chegou no ponto de limite. Então a emoção que eu sinto, ela é gerada pelas lembranças que eu guardo. O meu coração gera o sentimento e a minha mente traz as lembranças. Os dois juntos geram a nossa realidade. Então a nossa mente acelerada, ela causa preocupação, é da causa de preocupação, é de incomodação, é de estresse. E aí a gente não consegue dormir, a gente não consegue desligar, a nossa mente não consegue tomar um reset para apagar. Então a mente acelerada, ela está associada a N fatores. Tem muitos relacionamentos de brigas, de discussões que repetem padrões dos pais ou de avós. E aí fica aquele turbilhão no relacionamento. A mulher já não sabe mais o que ela faz, ela já não sabe para que lado ela vai. Ela não sabe para que rumo ela vai tomar. Porque a mente é um turbilhão de informação. Então a nossa mente, ela tem a capacidade de guardar muita coisa boa, maravilhosa, ótima. Ela transborda isso. Mas o que não é bom, ela não consegue segurar, porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para o bem, porque é bom, porque é ótimo, e não para sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, eles nos atrapalham, eles criam barreira dentro de nós. E aí vai gerar o quê? Os sintomas que todo mundo carrega. A maioria da população mundial carrega ansiedade. Então hoje, uma grande parte da população mundial carrega ansiedade. O pensamento acelerado traz o quê? Ansiedade. Ansiedade é um sintoma. O sintoma pode estar associado ao quê? A vários sentimentos. Mas da onde veio esses sentimentos? Veio das dores emocionais que eu sofri na minha infância. O que eu vivi com meu pai me gerou o quê? Com a minha mãe. Foi medo, foi mágoa, foi tristeza, foi decepção. O que eu vivi na escola quando eu era criança? Eu sofri bullying, riram de mim. Imagine uma criança que vai para a escola e ficam rindo dela na hora de ler. A mente dela entra num parafuso, ela não vai mais porque estão rindo de mim, o que vão falar de mim, o que vão dizer de mim. Então a mente acelerada, ela é uma soma de muitos sentimentos. E aí ela vai acondicionando, vai somatizando ao longo da vida. E isso vai criando o quê? Toda essa parte emocional, essa bolha que a maioria da população vive hoje. E aí a medicação, né? Tomar a medicação, ela é um paliativo. Se vocês analisarem, nós temos 53 tipos, né, de medicinas aí, que trabalham, né? A medicina trabalha 56 áreas que a medicina trabalha. 55 é só fisiológica e uma é só emocional, que é a psiquiatria. Ah, mas a psicologia, Leandro, a psicologia não é medicina, é terapia. E é uma terapia conversacional. A psiquiatria, ela é uma parte da medicina. E as outras 55, elas tratam com o quê? Com medicação, com remédio. E a psiquiatria trata com o quê? Com remédio, com medicação. Aonde que eu estou chegando com isso? É que a medicação, ela é um paliativo. Ela vai dessensibilizar a dor emocional e vai reduzir. E aí, no momento lá, chegou lá, o psiquiatra disse, agora tu tá melhor, pode parar de tomar medicação. E aí, o que acontece? A pessoa vai vivendo a vida dela e daqui a pouco vai tendo alguns transtornos no trabalho, no relacionamento, na família.
com pai ou com mãe, ou com amizades, enfim. E aquilo vai somatizando novamente aqueles sentimentos que traziam aquela dor, aquele sofrimento da pessoa. Aí a mente começa de novo, vai buscar toda aquela informação, aí começa um monte de pensamento, e a pessoa ela não quer mais nem viver, que os pensamentos querem levar ela para outro caminho. Então, o que acontece? A medicação ela é um paliativo, ela só vai reduzindo, dessensibilizando. Ela não ataca a causa, ela não traz uma cura para a causa. Porque o que cura a causa, a ansiedade? É se libertar da dor emocional, do impacto emocional, do trauma emocional que a pessoa viveu. É isso que traz aquela cura de dentro para fora. É isso que liberta a pessoa. Aí muitas pessoas dizem, para mim não funciona a hipnose. Eu já fui em outros lugares e não funcionou. A pessoa ela tem que estar aberta a querer resolver aquilo. Ela tem que estar aberta, é que nem você vai no psicólogo, na psicóloga, você vai no médico. Você tem que estar aberto ou aberta a resolver aquilo. Eu já tive pessoas com 76 anos, 89 anos, chegaram na minha frente e hoje eu quero resolver isso. Eu não aguento mais, minha cabeça não para. Eu tô cansado, Leandro, eu tenho 89 anos, eu quero resolver isso. Quando ela chegou e disse assim, eu quero resolver, ela dá um comando para a mente dele e diz assim, então nós vamos resolver. Isso acontece para a vida, vocês já pegaram algo que vocês quiseram resolver, e vocês foram até o final e resolveram, e concretizaram aquele sonho e fizeram? É assim que funciona com a terapia. A hipnoterapia que trabalha com a hipnose, PNL, neurociência. Por que eu trabalho com todas essas técnicas? Que é para trazer resultado. E qual que é o resultado? É a cura interior, libertar a dor emocional que a pessoa tem. Não usa medicação para isso. O que usa? A gente usa essas ferramentas para poder identificar onde é que está e a gente buscar. E aqui eu vou fazer depois no final, quem ficar aqui, quem quiser ficar, no final aqui eu vou fazer de 5 a 10 minutinhos. Nós vamos fazer uma breve hipnoterapia aqui, para poder dar uma acalmada na mente, limpar esses pensamentos aí, né? Para vocês entenderem, vai ter gente que vai se conectar mais, outros vão se conectar menos, outras vão se permitir, outras talvez vão ter um pouco de medo e receio, será que isso aqui funciona, será que não sei o quê? Aí não duvide daquilo, só se entregue ao processo e deixe acontecer. Então a mente acelerada, ela é um turbilhão de informação, de muitos sentimentos e emoções ao decorrer da vida, que a pessoa vai somatizando. E aí vai criando a ansiedade, vai criando a depressão, vai gerando medo, pânico, fobia. E aí muita gente não consegue se libertar disso. A hipnoterapia ela vai na raiz do problema. Né? Tem muita gente que ficou trancado em armário, tem muita gente que levou um susto, tem muita gente que vocês percebem que tem pessoas que ela não consegue ficar dentro de estabelecimentos comerciais, tipo shoppings, grandes atacadões, lugares onde tem muita gente. Por quê? Porque essas pessoas elas sofreram com brigas e discussões na infância. Eu digo isso com total certeza absoluta. Outros fatores, assaltos, brigas e discussões que elas presenciaram, né? Isso também traz para elas se sente assim, ó, é que nem uma criança que está perdida do pai e da mãe. O adulto se sente assim. Todos que vêm com esse tipo de problema, eles dizem assim, Leandro, eu pareço uma criança no meio de tudo aquela gente assim, e eu quero fugir, eu quero correr, a minha mente começa a enlouquecer, ela começa a acelerar, eu preciso fugir, eu preciso correr dali. Aí quando a gente vai descobrir o que aconteceu, pai e mãe brigaram, de forma física, de forma verbal, discutiram. E aí aquela criança foi guardando aquilo, ela não queria mais ouvir aquilo, não queria mais carregar aquilo para ela. Simplesmente na fase adulta aquilo foi somatizando, vendo as discussões e brigas,
Então, ela vai chegar num momento que ela não vai mais querer se conectar com a sociedade. E foi o que aconteceu com muitas pessoas que eu já atendi. Leandro, eu só vou no atacadão no início da manhã. Não tem ninguém quando abre. Ninguém. Eu vou em lugares que eu preciso ir em horários que não tem ninguém. Senão eu peço para alguém para mim, senão eu não vou. Então vocês percebem o quanto isso ele traz uma dor para cada um tem a sua dor, né? É importante, assim, quem está desse lado aqui, eu como terapeuta, entender que cada um tem a sua dor. Eu já tive a minha dor, a minha mente não parava, ela ficava assim a turbilhão. Parecia assim que eu queria fugir, eu tinha que fugir, me acalmar, assumir a sensação que eu tinha. E muitas vezes eu queria nem estar mais ali. Só que quando eu busquei a hipnoterapia, que é a hipnose clínica, e aí foi onde eu resolvi meus problemas. É onde a gente ataca a causa, a raiz do problema. Todo problema tem uma solução. E todo problema tem uma origem, tem uma causa. O que originou aquele problema? É a mesma coisa assim, bateu o carro, mas por que bateu o carro? Qual é a causa que bateu? Qual é a causa que eu tenho dor de cabeça? Por que eu tenho muita enxaqueca? Minha mente não para. É um monte de medo, de insegurança. É o dia inteiro aquele medo, aquela insegurança. É o dia inteiro aquele sentimento de desânimo, desmotivação, aquela monte de turbilhão de voz na minha cabeça. Isso tudo vai somatizando desde infância, adolescência, fase adulta. São momentos que a gente vai somatizando. E todos nós temos momentos que a gente passa na vida que a mente não para. A mente não para. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu atendi uma senhora de 69 anos. Essa senhora, ela faz 20 anos que ela não dorme direito. Faz 20 anos que ela não dorme direito. E qual o motivo que ela não dorme? Aí nós fomos investigar, antes de começar a sessão. Ela não dorme por quê? Quando ela casou, passado um ano, ela começou a descobrir que o marido tinha um problema com o alcoolismo. E aí, quando ele chegava em casa, ele ficava conversando com ela. E de algumas vezes de forma agressiva. Nada de violência física, mas de forma agressiva. E o que aconteceu aí no meio desse período? Tinha noites que ele não voltava para casa, que ele chegava de manhã só para pegar as coisas dele para o trabalho. Ou na sexta-feira ele chegava às 7 da manhã do sábado. Às vezes ele voltava só no domingo de manhã para casa. E ela ficava preocupada, né? Por quê? Ela casou, né, com ele para construir uma família, para ter uma família. Então, para ela tinha que ser fiel e estar ali presente sempre do lado do marido. Então, ao longo dos 24 anos que ela conviveu com ele, foram noites assim difíceis para ela. Ela dormia 2 horas, 1 hora, cochilava. O que a mente aprendeu? Olha só. A mente aprendeu a ficar na vigília. Eu preciso estar na vigília. Se ele chega, e aí? Ele tá machucado? Ele não tá machucado? A preocupação que ela tinha com ele. Aí depois, há 20 anos atrás, ele veio a falecer. Aí diz assim, mas Leandro, por que não consegue dormir? Porque a mente passou 24 anos na vigília, esperando a pessoa, dia após dia. Aí os outros 20 anos a mente entende que tem que esperar de novo aquela pessoa, mesmo que ela já faleceu, ela já foi embora, entendeu? Tem que esperar aquela pessoa. Então assim, a mente criou o quê? Um padrão de repetição. Quando a gente repete todos os dias, ou dia sim, dia não, ou 2, 3 vezes por semana, a gente cria um padrão mental.
Esse padrão mental vira uma rotina. E essa rotina, ela vira uma verdade. E aí acaba fazendo o quê? Que a gente fica conectado com aquela situação. E para tirar aquilo tem que fazer terapia com a hipnose. Por quê? Porque ali é onde vai encontrar a raiz do problema. Tem que ressignificar, acessar a mente emocional. A hipnose, ela faz o quê? Ela trabalha o relaxamento da mente e do corpo. Quando a mente acalma e o corpo acalma, aí consegue acessar o emocional do subconsciente. Subconsciente é o emocional que todos nós temos. Esse emocional, quando a pessoa consegue acessar, e todos nós acessamos, porque eu identifico junto com a pessoa onde estão os problemas. É dali que a gente começa a desbloquear. Porque se a pessoa sentar na cadeira lá e ficar lá, eu tenho um problema assim, tá, vamos ver onde é que está a causa. A mente não vai conseguir trazer por si só. Ela tem que ter uma condução. E é nessa condução que a mente consegue, né, começar a desbloquear isso. E o que é o ressignificar? Dar um novo entendimento para aquela situação. A mente emocional entende, eu tenho que ficar na vigília, eu tenho que esperar o marido vir. Não, o marido não está mais aqui. Ele já foi, ele já faleceu, então eu tenho que descansar, dormir. Então eu não preciso mais estar na vigília. Aí você faz todo um conjunto de técnicas para a pessoa libertar aquilo com a pessoa, do marido, e com ela mesma, para ela tirar e desassociar da mente todo aquele peso, toda aquela emoção, né, que ela viveu da vigília, mais a tristeza, a decepção e a mágoa que ela carregou ao longo da vida. Isso eu trouxe um caso de centenas e centenas que eu posso ficar aqui conversando amanhã, depois e ir até 365 dias falando. Só para vocês entenderem como é que funciona a nossa mente, né? Aqui a Andressa botou, silêncio no momento da ansiedade pode ser uma forma de implosão, excesso de pensamentos, mas não conseguir externalizar. O silêncio no momento da ansiedade pode ser uma forma de implosão. Com certeza. A pessoa tem que estar, quando ela está em silêncio no momento da ansiedade, a maioria das pessoas não consegue ficar em silêncio. Para elas é terrível. E na terapia elas conseguem. Por quê? É na conversa que a gente vai se acalmando. Tem muitas pessoas que precisam falar, precisam expor, precisam botar para fora, né? E esse excesso de pensamento, por não conseguir externalizar eles, não colocar para fora, eles ficam guardados e vai acumulando. Então, às vezes, o falar, o se expressar, ele quer dizer muito. Então, tem muita gente que, às vezes, fica lá 1 hora, nós ficamos conversando, identificando e mapeando os problemas que precisam. A causa, a raiz emocional. Mais 1 hora para a gente fazer a sessão. Aí as pessoas dizem, nossa, mas é muito tempo, mas você quer resolver ou você quer só olhar para aquilo e deixar para trás? É resolver, nós estamos ali para resolver. Eu já tive ali, já vivi aquilo, e eu queria resolver, então resolver, a decisão é resolver. Quando a gente resolve as coisas da vida da gente, tudo se conecta. Muitas pessoas ficam um turbilhão de informação. Vamos lá. Tem muita gente que fica conectado com o dinheiro, né? O que o dinheiro traz? Ele traz muitas pessoas têm a dificuldade de ter o dinheiro. Muitas pessoas se preocupam muito com o dinheiro. Muitas pessoas, elas acabam se perdendo por elas correr demais atrás do dinheiro. Ah, Leandro, sem dinheiro eu não vivo, ok? Mas enquanto você se preocupa com isso, a sua mente começa a acelerar demais, a colocar coisas dentro da cabeça. E aí você não consegue mais dar a volta. Aí começa a vir todas as crenças limitantes do dinheiro. Porque eu não sou capaz de pagar minhas contas, eu não sou capaz de ter o dinheiro suficiente, eu não sou capaz de fazer isso, porque o dinheiro nunca dá, o dinheiro nunca chega até mim como o quanto eu preciso.
Porque aí existe um mecanismo por trás de como você viu o dinheiro, como você olhou para o dinheiro quando você era criança. Muitos dos nossos pais dizem assim: você acha que eu estou nadando no dinheiro? Eu não tenho dinheiro para comprar o que você quer hoje. E não adianta chorar. E aí tem pai que batia, tem pai que era agressivo, entendeu? A Alessandra Freitas aqui, ela diz assim: eu tive uma crise de pânico e de ansiedade dentro da empresa onde eu trabalho. Parecia que eu ia morrer, tudo por 2 pessoas que trabalham lá dentro, que poluíram minha mente de coisas negativas. Aí tá um exemplo. Aí o que aconteceu lá? Essas pessoas vão minando a mente, né? E aí a gente vai dando importância para isso. E quando a gente dá importância para isso, a gente acaba se conectando com essas pessoas e a gente acaba se envolvendo psicologicamente e a gente acaba se prejudicando. Tem certas pessoas que elas estão ali só para nos prejudicar emocionalmente. E às vezes a gente não consegue perceber. Porque a conversa, a maneira como a pessoa vai falando, vai se expressando, ela nos envolve de uma forma que depois ela começa a ter momentos de persuasão, né? Então ela consegue nos manipular, ela consegue entrar lá dentro da mente da pessoa. Né? Esse caso aí tem que ressignificar essas pessoas. Quando você ressignifica e tira essa dor que está aí, aquelas pessoas podem falar o quanto quiser. Elas são que nem 2 pessoas estranhas para você. Elas são 2 pessoas estranhas. Por quê? Porque a dor não está mais ligada a elas. Porque ela não existe. Quando você trabalha para ressignificar, você elimina a dor daquelas pessoas. Então tem um sentimento aí por trás, né? Que essas pessoas trouxeram para você. Porque a mente ficou a milhão. Essa crise de pânico, ela está associada ao medo. A Alessandra tem um medo de alguma coisa, em alta intensidade, que essas 2 pessoas acionaram os gatilhos que você tem aí dentro. Então tem gatilhos emocionais de medo, de insegurança, que você foi somatizando ao longo da sua vida. E essas 2 pessoas aí que poluíram a sua mente, elas só ativaram esses gatilhos que você tem. Ou seja, aquelas 2 gotas que faltavam só para transbordar, entendeu? Aí geraram todo esse pânico. Aí a mente entra num turbilhão de informação e ela já se perde, o pânico vem e é como uma rede elétrica entrando em curto-circuito. Ela tem que ter uma maneira de liberar aquela energia. E às vezes falta luz porque estraga um transformador, rompe uma faca de um transformador, enfim. Então a nossa mente ela também trabalha assim, ela às vezes desliga, né? E o pânico é um alerta para dizer assim, ó, tem coisa muito maior por trás. Tem que ser vista, tem que ser olhada. A Andressa diz assim, eu também já tive, Alessandro, o ambiente molda muito aquilo que sentimos. Eu travei na catraca da empresa e tive uma estafa. O ambiente mexe muito com o nosso emocional. E aquilo que eu falei, o ambiente começa lá no berço, né? Lá com o pai e a mãe. O ambiente de casa, o ambiente da escola. Esse ambiente de casa começa lá no ventre da mãe, com 3 meses. E aí vai até ir para a escola. Ou para a escolinha, né? Agora é mais cedo, né? Aí depois vai lá, continua na escola, né? Até a adolescência. Aí tem a sociedade ao redor, que são os vizinhos, são a comunidade. Aí depois vem os estágios, vem o trabalho na área profissional. Então, tudo ao redor nos molda. A televisão que a gente assiste notícia, só vê desgraça, sessão de desgraça, 5 minutos de sessão de desgraça. O que acontece? Você precisa de 5 horas para se libertar daquela energia de negatividade, de medo, de insegurança que aquela sessão de desgraça trouxe na televisão. Isso não é eu que falo, isso é uma grande neurocientista que fala na USP de São Paulo, e nos Estados Unidos é uma brasileira, ela dá aula. 5 minutos de sessão, tragédia que a gente escuta
Tudo que for tipo de tragédia, seja medo, seja tudo. 5 horas para se desconectar de todo aquilo em 5 minutos só assistindo televisão desse tipo. Imagine quem assiste o dia inteiro, né? Marcílio colocou assim: boa noite, Leandro. Como identificamos gatilhos da mente pré-crise de ansiedade? Quais sinais que o corpo demonstra e como podemos aliviar e evitar que a crise escale? Então vamos lá. Como que eu identifico os gatilhos da mente pré-crise de ansiedade? Primeiramente, os sinais da ansiedade. A ansiedade, ela pode dar sudorese, as mãos começam a suar, né? A pessoa começa a ter falta de ar, a pessoa ela começa tá com a mente, começa a acelerar a mente, ela começa a olhar mais para os lados assim, meio desconfiada de alguma coisa, e ela não consegue se sentir parada, quieta. Ela não consegue ficar quieta. E muito da ansiedade ela está associada à insegurança. Os gatilhos que geram ansiedade está sempre a insegurança. A ansiedade é medo do futuro, ok? É futuro, mas por trás do futuro tem o medo, a insegurança. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo da insegurança. Eu tenho insegurança daquilo que o futuro me reserva, eu tenho medo daquilo que o futuro me reserva. A ansiedade está muito associada ao medo e à insegurança. Mas por trás também tem outras somatórias, que é claro, né? Que aí pode ter incomodação, irritação, estresse, preocupação. Mas os maiores gatilhos da ansiedade vêm do medo e da preocupação. Lá o que a Andressa falou do pânico lá é medo, em alto grau. Todo medo em alta escala gera pânico, né? O que o corpo demonstra várias situações. O corpo demonstra situações de aperto no peito, parece que vai morrer, vai ter um infarto. As mãos começam a suar, tremer. Parece que a pessoa vai ter uma sensação de desmaio, parece que ele vem dos pés assim, parece que perdeu os pés e parece que a pessoa vai desmaiar. Tem pessoas que é muito forte, ela desliga na hora. Às vezes ela nem sabe que tem ansiedade, a ansiedade vem do nada, ela nunca teve, ela vem do nada e pum, ela vai com tudo, né? E como é que pode aliviar isso? Vamos lá. Como é que consegue aliviar? Para acalmar. Tem que trabalhar a respiração. A respiração é importante porque ela oxigena o cérebro, ela oxigena o sangue. Ela libera toxinas pela respiração. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então eu estava estudando isso há alguns meses, continuo estudando a respiração. Ela é comprovada, né, pelo Instituto Americano de Neurociência e tem 2 ou 3 pessoas no Brasil que foram para os Estados Unidos estudar, estão trazendo isso para cá. E a respiração, inspira o ar pelo nariz e solta pela boca. Mas sem pressa. E isso não é uma vez, são dezenas de vezes a pessoa fazendo aquilo. E respirando e soltando, e vai acalmando. Mas já vamos fazer uma técnica aqui para vocês entenderem tudo isso. Porque quando eu respiro, eu encho meu pulmão de ar e meu diafragma. O diafragma é no meu estômago. Quando eu encho de ar, eu solto. Quando eu solto, eu libero toda a toxina. O sangue circula. Faz eu relaxar. E é isso que acalma. Entendeu? É isso que alivia. A Andressa diz assim, mas ela pode ser causada por gatilhos de viver coisas que vivenciou no passado, por exemplo. Medo de passar por situações difíceis que passamos no passado. 90% das situações ela vem do passado. Os gatilhos emocionais eles estão na criança. Isso eu só vou conseguir ter uma clareza quando lá com a adolescência ou na fase adulta. Né? Agora tem como a gente identificar, com 8, 9 anos já dá para identificar, né? Então assim, ó, esses gatilhos que a pessoa viveu,
vivenciou no passado, por exemplo, pode ver, começa a ver a reação das pessoas, para e analisa. Quando você vai fazer uma reunião em família, aonde parece que só tem um ou dois que quer falar ou todo mundo quer falar junto, ninguém se respeita. Parece que é um monte de criança brincando. O que quer dizer ali? Quer dizer que não tem adulto, tem criança ali. Porque adulto que é adulto, ele vai sentar, ele vai conversar, ele vai respeitar o tempo do outro. E a criança que é criança não, ela vai falar. Isso acontece em muitas e muitas famílias, né? Então, as coisas que a gente vivenciou no passado são situações emocionais de uma criança. É aquela que eu falei do shopping, o cara lá no shopping, aquele turbilhão de informação, de gente falando, a mente dele entra num colapso, ele disse assim, eu sou uma criança que eu quero sair correndo daqui. Porque quando criança, o pai e a mãe brigando. O que ele interpretou? Eu quero fugir daqui, eu não quero mais viver aqui. Eu só tenho briga, só tem discussão, isso aqui não é pra mim. Então ele interpretou isso quando criança. Então são as interpretações da criança. Só que cada um interpreta de uma forma. Para uns, aquela briga do pai e da mãe se transformou em medo, pânico. Para outros, se transformou em tristeza, vendo a mãe apanhar do pai. Para outros, se transformou em raiva, sabe? E não falar outra palavra aqui, mas, sabe? Eu já tive jovens de 25 anos dizer assim, na minha frente, não, eu tenho uma mágoa do meu pai. Aí quando a gente foi lá naquela situação da mãe que brigou com o pai agrediu a mãe, qual é o sentimento? Raiva. Eu quero pegar meu pai, ó, né? Então, e quantos anos você percebe que aconteceu isso? 5 anos. E olha só. Então, os medos de passar situações difíceis tem muito vem do passado. É um acúmulo. Depois vai acumulando o quê? O sentimento. Qual os sentimentos que aquilo me trouxe? Que sentimentos eu estou acumulando ao longo da experiência da minha vida? É o mais do mesmo? É medo? É insegurança? São padrões de repetição. Deixa eu pegar aqui. A Alessandra Freitas falou assim, eu começo a ficar tonta, o médico chegou a me dar remédio para labirintite. Essa tontura me dá mais forte quando estou tendo crises. Sim, porque é um sistema de proteção da mente, entendeu? É um sistema de proteção da mente. Por exemplo, assim, isso acontece bastante quando tem pessoas que vai dar convulsão. A mente quer proteger, o que acontece? Ela vai desligar. Às vezes a pessoa dá aquele tipo labirintite, ela vai, desliga e pum. Por quê? É um sistema de defesa do cérebro, para não dar nenhum dano, para não causar nada, nenhum problema. Por quê? Pode causar algum problema. Eu já atendi alguns jovens de 18 anos, 23, que tinham problemas muito sérios emocionais. Então eu disse para a mãe, você busca um neurologista, mas um cara aqui em Caxias não tem, você tem que ir em Porto Alegre, lá você vai encontrar alguém que você precisa, encontra um neurologista que trabalha a parte neurocentral e vai investigar profundamente onde está o problema. Porque ele deve ter algum trauma no cérebro dele que está dando problema quando ele traz a raiva. E aí isso transforma a raiva umas 7, 8, 10 vezes mais. Ele potencializa aquilo. Pensa num jovem de 18 anos destruindo uma porta de ferro maciça, a soco. A cabeça dele tá a milhão, ele só tem uma coisa na frente dele, a raiva, eu quero destruir aquilo. Por quê? A infância dele foi terrível. Com o pai foi uma pessoa muito ruim para ele. Falasse do pai, na hora ele pegava o pai dele, né? Porque aquilo lá gerou um trauma para ele tão grande que o professor Alberto Lopes de Portugal fez um estudo de 30 anos. E quem tem traumatismo craniano em algum acidente, independente qual for,
gera uma proteína e esse dano cerebral. E depende das emoções, o trauma, o impacto também gera a mesma proteína. Então, quando eleva o estresse, aquela situação neural, né, das conexões neurais, elas se conectam, se encostam e a pessoa, ela dobra, triplica a força dela, assim, é descomunal. Em termos da raiva e do ódio e coisas maiores, entendeu? Então, assim, tem casos que tem que tomar medicação por causa disso. E não tem o que fazer, isso é fisiológico, tem que tomar. No caso da Alessandra aqui, a labirintite está associado a uma situação muito forte, de uma crise muito intensa. Tem que ser olhada para essa situação lá e entender aonde vem esse medo, aonde vem esse pânico, de onde ele surgiu. Qual a primeira vez que você teve, né, pânico? Aí dali para trás começar a investigar, da onde veio, né? E com certeza tem as raízes emocionais desse problema. E tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido para ter qualidade de vida. Senão você vai viver dessa forma e a cada ano que passa vai intensificando isso, tá? E a medicação vai aumentando. Eu falo isso devido às pessoas que chegam até mim, os clientes que chegam até mim. Eles chegam a um ponto e eu já tô cansado. Meu remédio aumentou do ano passado para cá e agora o médico quer aumentar de novo, eu tenho que resolver isso, eu não quero mais. Então, cada ano vai passando, vai aumentando. E a maioria das vezes os nossos problemas estão sempre dentro de casa. Fora só ativa o gatilho. A maioria está dentro de casa. Gratidão aí pelo conhecimento. Na hipnose é possível identificar onde foram criados os traumas? Sim. Porque a gente usa a programação neurolinguística para isso. A hipnose é uma ferramenta, uma técnica de ferramenta, onde a gente traz o relaxamento da mente e do corpo, onde a pessoa entra no estado de foco e concentração de 100 a 300%, depende de pessoa para pessoa, tá? Ah, eu não tenho foco, não tenho concentração. Mentira, todos nós temos foco e concentração. Basta acalmar o corpo e a mente, a gente se foca e se concentra. Tem pessoas que têm de 100 a 300% de grau de foco e concentração. O que faz a gente identificar os traumas criados é a hipnose, a PNL. A PNL ela é uma ferramenta que a gente usa, ela já diz assim, programação neurolinguística. Linguística é com a fala, você vai conduzindo e vai buscando e vai trazendo. Só que quando você identifica na análise inicial a causa, o problema, é mais fácil você chegar lá no trauma, porque começa a desbloquear muito mais rápido. Às vezes tem terapeutas que ficam lá e não conseguem, e vai, a pessoa sai de lá, às vezes tô com dor de cabeça, não tô legal. Por quê? Identificando primeiro fica mais fácil, né? Para poder fazer o que é necessário. Que é tirar a dor que a pessoa tem emocional, eliminando aquele trauma, dessensibilizando, eliminando e ressignificando. E a PNL, a neurociência, atua lá dentro da raiz, lá na origem. E não dói, não é fazer uma injeção, não, é tirar. Às vezes a pessoa chora, diz assim, nossa, eu fui lá, chorei um monte, por quê? Precisou chorar, estava tudo guardado. Quanto tempo não chorava? Quanto tempo não tirava aquilo para fora? Né? Depois da hipnose, em situações de trauma, a gente fica revivendo a situação, é uma forma de aliviar, ou é uma forma de aliviar aquela dor. Como funciona? Então, o que acontece? Quando a gente começa a tratar, eu trabalho em 3 etapas, são 3 atendimentos. Cada atendimento a gente vai trabalhando por camadas. Tem a camada superior, a camada central, a camada inferior. Por que não dá para tirar tudo de uma vez? Porque a pessoa não vai suportar, a mente não suporta mais de 1 hora de sessão para trabalhar tudo. Imagine você ficar mais de 1 hora numa sala de aula aprendendo matemática, física, biologia, português. Você não vai conseguir aprender nada, né? Porque a mente vai cansar, vai dar dor de cabeça. Por isso que é 1 hora de sessão, para a gente trabalhar o quê?
todos esses traumas. Quando a gente trabalha o trauma e tira a raiz do problema, aquele trauma, você vai olhar para aquilo, onde é que está a dor? Quando eu termino a sessão, o que eu faço? Tenta buscar onde é que está aquele sofrimento que você tinha quando você chegou. A pessoa fica assim. O que tu fez? Eu não fiz nada. A gente só dessensibilizou, trabalhou a raiz do problema e eliminou. Né? Então o que acontece? A pessoa não fica mais revivendo aquilo, porque no final da terapia eu já testo na hora. Tenta buscar aquilo que você tinha, aquela dor de cabeça. Nossa, diminuiu bastante. Né? Então assim, na hora a gente vai trabalhando tudo isso, né? E vai testando, no final a gente testa. Eu sempre testo porque, Leandro, eu tenho um pouquinho de dor na cabeça. A pessoa não vai sentir dor de cabeça de lá, não. Fecha os olhos, traz essa dor, vamos trabalhar, né? E vamos sair de lá bem. Porque a dor de cabeça, o que é? Às vezes foi a tensão de tudo que foi trabalhado e aí ficou um pouquinho de dor. E aí tem que trabalhar só para tirar aquela dor que tá aqui, tá caindo de maduro, como se diz, né? Então a gente lembra, mas não sente aquela dor que fica anos machucando. A gente lembra e não sente, porque não tem mais sentimento aquela dor. Quando você lembra de uma dor que tem sentimento, tu lembra de tem uma lembrança, ela traz sentimento. O sentimento pode ser tristeza, medo, insegurança. Quando você ressignifica, dessensibiliza e elimina ela, aquela lembrança que trazia dor não traz mais. Não tem mais dor. Não tem mais sofrimento. As dores de cabeça frequentemente são causadas pela ansiedade. Elas são causadas muitas vezes pelas preocupações, pelas incomodações, pelo estresse diário do dia a dia. E muitas vezes por situações abusivas que a pessoa viveu na infância, na adolescência ou até na fase adulta. Sejam elas agressivas ou sejam elas de outras formas. Então as dores de cabeça, elas podem ser frequentes, ter tipo uma enxaqueca por várias situações. Até o pai que tira os filhos de uma mãe pode gerar uma enxaqueca numa mulher, né? Eu já atendi várias mulheres com isso, por causa da preocupação que ela tem, que ela não sabe para onde ir. A pessoa foi lá, tirou os filhos daquela mulher, utilizou de todas as artimanhas que tinha para poder fazer aquilo. Eu tô falando isso porque eu já atendi muitas mulheres assim, tá? Então, a dor de cabeça, ela vem de vários fatores. A ansiedade é o sintoma, por trás do sintoma tem todos esses outros fatores que eu falei aí. Vamos fazer a nossa técnica para limpar a nossa cabeça, a nossa mente. Vamos lá? Temos que, primeiramente, quem está aí sentado numa cadeira ou sentado num sofá, né? Que sente bem, fique bem reto na cadeira, né? E apoiado as costas na cadeira, né? E fechar os olhos também vai ser importante quando eu pedir para fechar os olhos, né? As mãos em cima das pernas, né? A palma da mão assim em cima da coxa, perto do joelho. Por que é importante? Porque para gerar a firmeza, né? Na hora da respiração. Para nós poder trabalhar, nós vamos trabalhar a respiração, que traz a desconexão, o relaxamento, e nós vamos trabalhar a PNL aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que é a hipnoterapia, como é que ela funciona, né? Nós vamos trabalhar. Vai ser um modo geral, né? Para trabalhar todo mundo. Quando é individual, a gente trabalha pontual a dor de cada um. É individual, então é trabalhado pontual. Aqui nós vamos trabalhar o coletivo, então vai ser algo coletivo para todo mundo trabalhar aquilo que precisa e liberar aquilo e libertar, tá? Eu quero que cada um agora posicionado na cadeira, sentado ou na poltrona, ou com fone de ouvido ou sem, né? Fecha os olhos, descruza as pernas, bota as mãos em cima das pernas perto do joelho, com as palmas viradas para baixo.
Fecha os olhos agora e se conecta com a sua respiração. Inspirando o ar, puxando ele pelo nariz e expirando, soltando pela boca. Num movimento bem tranquilo, sem pressa, vai inspirando, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Essa respiração vai trazendo para a pessoa leveza, né? Inspira o ar, puxa pelo nariz e solta pela boca. Essa técnica aí, ela vai liberando a pessoa. Mas quando você enche o pulmão de ar, com os olhos fechados, sinta o ar entrando pelo nariz, enchendo o pulmão, e vai soltando pela boca e vai deixando todas aquelas situações que incomodam o dia a dia saindo pela respiração. Vai sentindo o corpo ficando leve. Os olhos fechados ele é importante, porque ele faz com que você se foque somente em você. Então, quando você inspira o ar, puxa pelo nariz, solta pela boca, você vai percebendo que aquele ar que vai saindo vai levando embora todas as toxinas. E vai relaxando, vai repetindo essa respiração por 10 vezes. Inspira o ar, enche o pulmão, solta pela boca. E vai ficando cada vez mais leve, vai soltando aquele peso dos ombros, aquele peso das costas. Inspira o ar, puxa pelo nariz, solta pela boca. E vai relaxando cada vez mais. Inspira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E vai relaxando cada vez mais. Bem profundo. Quanto mais profundo, mais relaxa. Melhor se sente. E vai relaxando cada vez mais. Inspira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vai sentindo o corpo relaxar, vai sentindo a mente relaxar. Não se foque no tempo, se foque só em você. Não queira terminar rápido. Faça no seu tempo. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca, vai relaxando, vai soltando o ar e vai sentindo o corpo relaxar, vai sentindo a mente relaxar. Tudo é uma permissão que a gente dá para nossa mente. Inspira o ar, puxa pelo nariz e solta pela boca. A próxima vez que você inspira o ar, você vai segurar o ar. Puxa o ar pelo nariz, segura, conta até 5 mentalmente e solta. E você vai repetindo por 7 vezes essa respiração. Vai sentindo oxigenando o cérebro, vai sentindo oxigenando o corpo, vai sentindo o corpo relaxar. Cada vez mais. Bem profundo. Vai relaxando mais e mais. Inspira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Segura, conta até 5 mentalmente, solta pela boca. Vai repetindo e vai relaxando. Cada vez mais. Inspira o ar, puxa pelo nariz, segura, conta até 5 mentalmente, solta. Vai deixando o corpo e a mente relaxar. Vai se permitindo. Vai deixando o corpo e a mente relaxar. Inspira o ar, puxa pelo nariz e solta pela boca. E cada um de vocês agora vai se conectando. Vai se conectando com essa respiração. Vai sentindo a respiração de vocês. Sinta essa respiração. Sinta o ar entrando pelo nariz, enchendo os pulmões de ar. Quando você segura o ar, conta até 5 e você solta, você aprofunda ainda mais esse relaxamento. E a partir de agora, com os olhos sempre fechados, você vai se conectando naquelas situações que te incomodam. Perceba aquilo que te incomoda. Começa a trazer na sua frente. Começa a imaginar aquilo na sua frente, tudo que te incomoda, pessoas, situações, fatos, tudo. Imagine você tá ali com aquelas situações na sua frente. Você está observando agora, você não está lá dentro, você está só observando tudo o que acontece com você. Quando você observa o que acontece com você, você começa a olhar para aquilo
e perceber que aquilo não é seu, que aquilo vem das pessoas, vem das situações que foi imposta para você, intermédio das pessoas que você conviveu e viveu. E quando você percebe aqui tudo isso que você passou, você começa a olhar para cada uma daquelas pessoas e você começa a devolver o que é dela, tudo o que é dela. Você vai devolvendo e vai entregando para ela e vai dizendo para ela tudo o que você tem que dizer, mentalmente ou em voz baixa. Porque quando você faz essa técnica, você está conversando com o seu subconsciente, você está dizendo que você não quer mais. Você vai falando e vai dizendo para aquela pessoa: eu te entrego tudo que é seu, tudo que você trouxe para mim, o medo, a insegurança, tudo que você trouxe de dor e sofrimento, eu não quero mais, eu te entrego. Fulano de tal. Você vai falando em voz baixa ou mentalmente. Vai falando para todas as pessoas que causaram dor e sofrimento. E você vai vendo todas aquelas conexões que vocês têm com essas pessoas sendo dissolvidas. É como um cabo de televisão que você vai tirando a tomada. Porque aquilo não é seu, é dele. É daquela pessoa. Quando você entrega, você realmente está se desprendendo de tudo aquilo. Quando você devolve, você não quer mais para você. Você entrega porque não é seu. E você vai devolvendo. Você não vai julgando a pessoa. Você só vai entregando o que é dela. Vai devolvendo tudo o que é dela. E você vai percebendo que aqueles momentos que você viveu com aquela pessoa, ou conviveu, ou esteve presente, vai se desassociando de uma forma tão profunda e natural. E junto de você, você traz aquela criança que um dia você foi, traz aquela adolescente que um dia você foi. E quando você traz a adolescente, aquela criança, você abraça ela. E você diz para ela assim: não precisa mais me proteger. Agora eu consigo, eu sei me proteger. Mas eu tô aqui para te acolher com amor, com carinho, com afeto. Porque quando você faz isso, você acolhe a criança que um dia você foi com muito amor, com muito carinho. Assim você olha para aquela adolescente também. Eu sei o quanto foi difícil para você, sei o quanto foi duro, mas eu tô aqui para te receber de braços abertos e te agregar no meu coração. E você agrega essa adolescente com tanto amor e tanto carinho quanto aquela criança que você foi. São as tuas personalidades de criança e adolescente. Quando você agrega essas personalidades em você, você se sente mais forte. Porque ela se sente desprendida de toda dor e sofrimento. E você entrega tudo o que você viveu para essas pessoas. E você vai sentindo o peso soltando, liberando de você. Esse peso que você carregou no peito vai se libertando, vai se liberando. E deixa soltar. Entrega tudo que não é seu. Você só entrega, devolve. E você diz assim: te devolvo tudo que é seu, te entrego tudo que não me pertence a você. Porque isso não faz mais parte da minha vida nunca mais. As dores que você ou vocês causaram em mim, elas só pertencem a vocês. Porque eu nunca mais me permito passar por essa dor e esse sofrimento. Nunca mais me permito carregar isso. E tudo que está na minha mente, no meu coração, eu entrego, dissipo e me liberto. Eu tiro tudo que eu carreguei até hoje. Desde a minha infância com meus pais, com a minha mãe, com meu pai, com meus avós, na escola, nos meus relacionamentos, sejam amorosos ou profissionais, eu me liberto de tudo aquilo que eu passei e vivi. Todas as cobranças, todo o estresse, toda a incomodação, eu não carrego mais isso para mim, porque hoje eu escolho viver livre desse peso, viver livre
de uma vez por todas de tudo isso. E vai se desprendendo disso, vai soltando, vai sentindo uma luz bem grande, não importa a cor que essa luz é. Essa luz, ela entra no teu coração, ela envolve você e ela te ajuda a tirar. Percebe no teu coração, às vezes ele está escuro de tanta dor e sofrimento, aquela luz vai lá e tira. Ela tira aquela dor, aquele sofrimento, porque você não quer mais, você entrega para ela. Quando você entrega, ela dissolve. E quando dissolve essa dor, você percebe que você se sente em paz, sente leve. E tudo que está na mente, na memória, vai se dissolvendo, vai se diluindo, vai indo embora. E a mente fica leve, em paz. E vai sentindo essa luz, essa leveza no corpo, vai sentindo o corpo, a mente, o coração entrando num sincronismo. De relaxamento, de luz, de paz, de harmonia. Vai sentindo, vai percebendo. E vai sentindo bem leve, bem leve. E agora você se conecta com um lugar que você gosta, um lugar que você mais adora estar. Você se conecta lá. E quando você se vê lá naquele lugar que você mais gosta, você sente uma alegria, uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade ainda maior dentro de você. E você resgata nesse lugar tudo que é seu. O amor, a gratidão, a leveza, a paz, a harmonia. Tudo que é seu nesse lugar você resgata. E você vai trazendo para o seu coração isso. É ele que guarda todas as emoções e os sentimentos. Principalmente o que é bom, o que é ótimo. É você que quer, é você que busca, é você que traz isso com você. Esse resgate do que é seu. E sinta isso. Sinta como é bom estar nesse lugar. Sinta como é bom viver nesse lugar. Eu vou contar até 5. No 5 você vai poder abrir os olhos. E quando você abrir os olhos no 5, esse lugar, você traz todos os sentimentos numa paz bem grande para você. 1, se sentindo muito bem nesse lugar. 2, sentindo em paz dentro de você. 3, conectada com essa energia, essa luz, essa harmonia. 4, e no 5, devagarzinho, lentamente, vai abrindo os olhos, vai sentindo essa energia desse lugar que você estava, dessa paz. E perceba a cabeça, a mente bem mais tranquila. E o corpo bem mais relaxado. Se você se permitiu relaxar, entregar, você vai sentir o seu corpo e a sua mente bem mais tranquila, bem mais relaxada. E me conte como é que foi por aí essa pequena hipnose com PNL. Como é que estão se sentindo? Tem alguns que vão conectar 100%, tem alguns que vão conectar uma parte, tem outros que talvez não vão conseguir conectar. Isso vai muito da permissão. Não é que a pessoa não consegue, são permissões, né? Permissões. É que lembra que eu falei lá no início? Eu quero e eu vou conseguir. Então são as permissões que a gente se dá, né? É isso aí. Vai tirando, vai levando, é isso aí. Não é só a hipnose, é a PNL, né? Então, assim, a pessoa tem muito medo da hipnose não voltar. Não volta. Não é que tu não volta, você volta muito melhor, né? Muito melhor. É normal dar sono, sabia? Porque você tirou um peso muito grande de dentro de você. Por isso que dá esse sono e a leveza, sabia? E tem muita gente que fez isso aqui hoje, vai ver amanhã, vai ser mais leve o dia, mais tranquilo. O sono vai ser um sono mais tranquilo. Né? A gente deveria, todo dia, a gente deveria fazer uma meditação assim. Para poder relaxar, para poder tirar todos os pensamentos e dormir bem, para acordar no outro dia.
Agradeço a todo mundo que esteve aqui, né? Agradeço a todo mundo. Quem quiser tirar dúvidas ou coisas assim, me chama aqui, tem o Messenger do Instagram aqui, ou tem meu WhatsApp ali também, na bio do Instagram, clica ali e me chama, né? A gente tira as dúvidas, conversa, vê o que precisa, né? A terapia a gente trabalha de forma presencial em Caxias do Sul, onde eu moro, em Lages uma vez por mês, então uma vez por mês eu estou em Lages, na última semana de cada mês. Eu trabalho de forma online, né? Então a gente atende o mundo inteiro, né? Canadá, Estados Unidos, Europa, Brasil, né? Então a gente está por tudo, né? Então a terapia nos leva a lugares diferentes desse globo. Então gratidão a todos vocês, Deus abençoe vocês, uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana assim, ó, incrível, extraordinário, né? Para todos vocês, muita gratidão mesmo.